Vamos falar hoje sobre o movimento do desapego do pulmão, exatamente sobre o elemento metal. Vamos pensar em consequências e principalmente essa manifestação emocional relacionada ao outono, à melancolia e ao apego. Então, logo após o nosso carimbo de qualidade, iniciamos o nosso vídeo. Vamos falar hoje sobre o movimento do metal propriamente dito. Um movimento de um elemento que rege a questão de apego. E se a gente está falando em apego, a gente está falando em um processo muito forte relacionado ao desapego, ao movimento da tristeza, porque emoção é um movimento. E ele deve ser vivido porque ele tem um propósito de causar algo que é extremamente necessário. Então nós temos a relação do apego, nós temos a relação do desapego. Quando nós perdemos algo ou deixamos algo acontecer, esse movimento do desapego está vinculado à energia do pulmão, porque lembra, quando a gente fala em energia, a gente fala em movimento, seja qual for o órgão. Cada órgão tem um movimento necessário e nesse movimento necessário a gente chama de emoção. Então, se a gente for parar para pensar no elemento metal, ele é um elemento que, se for muito rígido, ele não facilita o movimento do desapego. Ele te torna uma pessoa muito potente na questão de apego e, lógico, o sofrimento quando a gente perde algo e essa perda vai acontecer em algum momento, a gente vai acabar gerando muito sofrimento para esse elemento. Consequentemente, o órgão relacionado a ele vai ter um sofrimento igual. Então, as patologias voltadas para pulmão, para pele, estão relacionadas a essa característica de desapego, de passar pelo movimento melancólico, triste do elemento metal do pulmão. Como é que acontece isso? Ora, quando nós temos algo relacionado à presença de algo ou de alguém, isso nos gera um bem-estar, e isso está relacionado à questão de apego. Eu tenho apego àquilo que me faz bem, eu tenho apego à minha zona de conforto, eu tenho apego a uma estrutura. E quando eu perco essa estrutura, eu tenho que passar por um estado, por um movimento, tá? Como no outono, as folhas caem para que possa iniciar um processo de nutrição e de crescimento da semente, ou seja, nutre a terra, a semente ganha uma potência, isso acontece no inverno. Então, para eu poder passar por um movimento de crescimento cíclico, eu tenho que passar por um movimento de limpeza, um movimento de desapego. Então, olha só como é interessante essa relação dos movimentos cíclicos com os estados emocionais e com os comportamentos. Se eu não entendo que a minha vida é cíclica, se eu não entendo que eu tenho um movimento de expansão e vou ter que passar por um movimento de recolhimento, se eu não entendo que eu tenho que passar por um movimento de limpeza de algo para ter o florescimento depois, ou seja, adquirir algo muito maior futuramente, eu não vou permitir com que esse movimento aconteça, e aí eu vou ficar muito restrito e apegado ao que eu já tenho, abrindo mão de que eu posso ter algo muito maior adiante. Então a nossa paz tem que ser prioritária nesse processo e entender que se eu não estou no ambiente que está me agradando e eu posso dar muito mais, eu tenho que passar por um período de limpeza. Limpeza de expectativas, limpezas de situações, buscando algo muito maior. E isso é o outono. Mas para que eu possa fazer isso, eu vou ter que passar por um estado e um período mais melancólico, de entender o recolhimento e não fazer um movimento de limpeza a partir da energia do fígado, que é a raiva, por causa de uma frustração. Eu tenho que entender que as coisas e os ambientes e tudo são cíclicos.
onde eu tenho o início, uma ascensão, onde eu vou ter a potência, um platô e eu vou passar por uma descida. E é nesse movimento de descida, que é o movimento da descida do outono, que na mulher relaciona-se com o ciclo menstrual, que eu tenho que vivenciar na sua potência máxima do desapego para poder passar para um novo ciclo. Esse é um movimento que a gente tem que se permitir e permitir com que aconteça com os outros também. Isso está relacionado a tudo, tanto aos relacionamentos, tanto como os ambientes de trabalho, como ao ciclo menstrual, como às expectativas. Se eu passo por uma conquista de algo, eu tenho que entender que eu vou ter um platô e depois eu vou ter que passar por um novo período. Se a gente fica apegado ao momento, àquela estrutura, a gente vai entrar em colapso. E aí entra a depressão pela tristeza, pelo excesso de apego, principalmente se aquilo que a gente está louvando ou botando toda a potência quebra. Então a gente quebra, aí a gente perde a questão do apego, porque não tem mais, ou eu estou vendo que o processo está passando por um desapego e eu quero me manter ali. Isso vai gerar um movimento de apego excessivo e quando a gente quebrar esse movimento, a gente vai entrar num processo de depressão. Tá? Depressão pela tristeza, pela incapacidade de lidar com o desapego. Esse é o movimento do metal. A gente pode pensar que o metal vai ter o seu movimento dominando a frustração, dominando a madeira, controlando a madeira. Então a gente vai ter esse movimento muito potente, confundido com a potência da frustração, que é o movimento da madeira, que a gente toma atitudes de forma impulsiva. Quando a gente entende o movimento do metal, a gente não toma atitudes impulsivas. A gente toma atitudes conscientes pelo processo do desapego. Sabendo que a gente está desapegando de algo, ou seja, num ciclo da mulher, a gente está desapegando da possibilidade de gestar. E aí a gente permite com que a menstruação aconteça, e a menstruação acontecendo, por isso que a melancolia é a emoção da menstruação, a gente vai acompanhar esse movimento melancólico de limpeza das folhas caindo, permitindo com que novas folhas nasçam, ao mesmo tempo que essa folha que caiu, ela vai estar nutrindo novas expectativas. Vocês conseguem entender onde é que eu quero chegar com tudo isso? Porque esse é o movimento do metal. O período de limpeza, de permitir com que o novo recolhimento aconteça para poder aparecer e nutrir uma ovulação, uma fase folicular, uma primavera, uma fase de expectativa de novas conquistas. Então a gente tem que passar, porque se a gente só soma coisas, viramos acumuladores de expectativas e de coisas e de ambientes, a gente não consegue dar atenção com potência a novos projetos, a novas relações. Então a gente tem que soltar, e aí vem o movimento saudável do pulmão de soltar. A gente só tem que entender que isso não vai acontecer do dia para a noite. E eu venho aqui no meio do vídeo pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com quem você acredita que vai se interessar por isso, mas não esquece de curtir e de te inscrever aqui no canal para receber esses vídeos em primeira mão. Tem um processo de desapego. E se eu digo que a tristeza é um movimento do pulmão, e se eu digo que o pulmão está vinculado ao metal, que é um movimento mais yin, é um movimento de início de recolhimento, ele vai ter um movimento mais lento. Tá? Ele vai demorar mais para que isso aconteça e não é desconstruído assim, agora eu estou desapegado de tudo, eu vou seguir a vida e está tudo bem. Não, as coisas têm que acontecer no seu tempo e de forma mais gradual. Se acontece de forma muito abrupta, muito intensa, eu vou ter que passar por um processo de gestão desse desapego que talvez comece a gerar um movimento interno. Porque muitas vezes eu posso estar confundindo com o movimento do fígado, da frustração, e eu confundo tristeza com frustração. Frustração, muitas vezes, que está vinculado, tá, à incapacidade de voltar e recuperar e resolver um problema. Aí eu caí lá
no movimento do fígado, ou seja, eu tive uma perda muito rápida, eu não consigo resolver, eu estou frustrado com essa situação. Diferente do movimento do pulmão, que eu vou desapegando, por mais abrupto que seja, mas eu entendo que é um movimento que vai acontecer. E aí eu vou começar a trabalhar e esse período, aí depende da linha de literatura que a gente segue, demora de 3 meses a 3 anos para acontecer esse processo do desapego. Quanto mais abrupto, mais demorado é esse processo. Às vezes esse processo já começa a acontecer muito antes, quando, por exemplo, nossos pais ficam doentes e a gente vê que a finitude da vida está chegando, e eu já começo a fazer esse trabalho de desapego. E aí, quando acontece o fato, ele fica mais suave, mais sutil. As minhas lágrimas da tristeza acontecem de forma mais branda. Diferente se eu tenho uma perda de alguém, um ente muito querido, onde eu tinha coisas para resolver, acontece de forma muito intensa. Então, esses são os movimentos que a gente vai trazer próprios do elemento metal. Esse desapego, essa transição, essa limpeza. E ela se torna necessária, extremamente necessária, quando a gente quer alcançar novos projetos, ou seja, deixar os projetos que nos serviram como enraizamento, como base para algo e alçar novos voos. Isso é para tudo, inclusive relacionamentos. Quando eu vejo que aquele relacionamento não anda e não me traz mais propósito, eu tenho que desapegar e talvez buscar um novo que me dê mais potência, porque é para isso que serve a limpeza. A limpeza, que é o recolhimento, a gente não vai alcançar essa potência logo depois da limpeza. Então a gente permite com que a limpeza aconteça, passa por um período de projeto, de recolhimento, de introspecção, de desenho, para florescer na primavera, na fase ovulatória e trazer potência logo em seguida. Então a gente tem que ter essa ideia de que eu vou passar por um recolhimento para depois eu passar por uma expansão. Não vai acontecer tudo assim tão rápido. Eu preciso passar por esse movimento interno. Mas para isso eu tenho que desapegar. Eu tenho que soltar com leveza. Tá? Sem ter a intenção de dizer assim, mas essa pessoa me prejudicou. Logo eu vou me vingar. Isso é ressentimento. Ressentimento é um estado patológico da rigidez do pulmão. Então, essa rigidez de pessoas muito apegadas a processos, a estruturas, pode vir pela incapacidade de lidar da flexibilidade da madeira, de lidar com a frustração, mas está muito voltado também a apego. Eu tenho que saber separar se é incapacidade de manifestar a raiva ou se é incapacidade de desapegar. Não podemos confundir o movimento do metal com o movimento da madeira, que aparece muito forte na rigidez. Pessoas rígidas, pessoas tensas, podem ser por apego ou por frustração. Aí os sintomas, as queixas físicas vão ser determinantes para o nosso diagnóstico. Se a gente está voltado para um elemento metal ou para um elemento madeira, se a gente está voltado para a tristeza ou para a raiva, se a gente está voltado para o apego ou para a frustração. E aí a nossa prática clínica traz esse movimento de aprendizado e de construção. Isso serve também para os nossos tratamentos. Se eu vejo que a minha técnica escolhida não está sendo potente para um resultado, eu tenho que permitir o desapego e trocar. E não ficar insistindo, porque muitas vezes a insistência vem da frustração, vem da raiva, eu quero, porque eu quero, porque eu quero e eu vou chegar lá. Então, essa dança entre esses elementos é o que a medicina chinesa vai nos ensinar em cima dos movimentos cíclicos de expansão e de recolhimento. Quando a gente fala de saúde da mulher, quando a gente fala de ciclo da mulher, a menstruação é esse desapego. Mas é o desapego ao que passou e a expectativa do que vem. No trabalho é a mesma coisa. Trocar de ambiente de trabalho é abrir mão daquele conforto que eu já tinha, que eu já conhecia e vislumbrar algo que pode ser maior. Criar uma expectativa, aí é um movimento da raiva, de algo maior. Então eu tenho essa dança da limpeza do pulmão com a potência da expectativa do fígado, passando por um movimento da água. Olha só, botando mais um órgão na nossa dança. No movimento da água, que é o movimento do rim, que é da insegurança, será que vai dar certo ou não vai dar certo? E aí eu vou construir
um processo que vai me deixar mais seguro. Então eu começo a ter o desapego do metal, a insegurança do que está por vir, e muitas vezes a insegurança é causada muito por esse metal. E olha só como é interessante esse movimento, porque se eu tenho apego excessivo, pode ser por uma insegurança. E aí a minha raiva, que é tomar novas atitudes, novos propósitos, não acontece. Então eu tenho uma dança muito forte. Então entra mais um órgão que pode entrar o baço nessa ideia do intelecto, de controlar a insegurança. Então eu tenho desapego, a potência do fígado para buscar novos objetivos, a segurança do propósito, o planejamento do baço. Eu já começo a inserir uma dança entre esses órgãos, controlado e orquestrado muito bem pelo coração. Porque esse coração vai receber, e se ele estiver cheio e não tiver consciência dos movimentos, ele vai atrapalhar tudo. Porque vai gerar ansiedade. Porque vai gerar uma falta de clareza em cima das emoções, em cima do que eu estou sentindo. Se o coração está tranquilo e vazio, ele recebe uma emoção, ele trabalha essa emoção e coloca o movimento. Assim serve para insegurança, assim serve para preocupação, assim serve para raiva e para tristeza e para o desapego. Então olha só como é um caminho que a gente trilha na nossa vida, é composto em cada fase por um órgão e todos eles conversando entre eles. Onde o nosso desequilíbrio começa a gerar estados patológicos e complicações através de sintomas, não permitindo com que o ciclo, com que os movimentos aconteçam. Então, se você está passando por um movimento que necessita desapego, seja passar pela perda de alguém, seja passar por uma troca de ambiente de trabalho, seja mexer num relacionamento, permita entender o desapego, entender se você está saindo porque acredita que aquele ciclo se encerrou, ou se você está saindo por causa da frustração. A grande resposta vai estar muitas vezes na forma e na potência com que você está manifestando aquilo. Se é só um tchau, até mais, ou se é assim, eu estou saindo porque você é isso ou aquilo, aí a gente tem uma frustração. Tá? Se você é ressentido, aquela pessoa me machucou, me magoou, então eu vou fazer o mesmo, aí a gente está falando de apego de pulmão. Tá bom? Então, para a nossa aula sobre metal hoje, acredito que a gente tem bem desenhado isso. Então, se você gostou desse pensamento, dessa forma de entender os movimentos dos órgãos, curte esse vídeo, comenta, que em breve a gente pode falar também de movimentos e queixas voltadas para cada um desses órgãos através disso. Hoje foi só sobre comportamentos. Então, até o nosso próximo vídeo e até mais.